gravação não começa imediatamente, então agora começou a gravar. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma das entrevistas do Linhas. Dessa vez, tenho a honra de entrevistar aqui o Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Eu primeiro quero te agradecer, dizer que parece piegas, mas é de fato uma honra de poder te entrevistar, e é uma honra também participar do Linhas, do grupo de pesquisa. Fico muito feliz de estar com vocês, de fazer parte desse grupo, um grupo muito interessante, né? Um grupo de professores bem... todos muito entrosados, todos com interesses em comum. Então, eu estou muito feliz, né, de participar desse grupo. E eu gostaria de começar pedindo para que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação acadêmica, das pesquisas que você já desenvolveu, seja na área de medievalismo ou de Idade Média, para a gente poder começar a nossa conversa. Então, boa noite a todos, boa noite, João, boa noite, pessoal que está participando, que está assistindo. A honra é minha de estar falando, enfim. Eu, como sou coordenador do grupo, né, e tive a ideia de fazer essa atividade durante esse período de isolamento social, né, então, obviamente que não pensei necessariamente em ser entrevistado, pensei em que os colegas fossem entrevistados, mas também seria estranho se eu não fosse, né, se somente eu não fosse entrevistado. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, João? Sim, estamos ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Tá. Beleza. É que pareceu que o João travou aqui, então tá ótimo. Então, assim, eu fico feliz de ser entrevistado, assim, repito, a honra é minha de participar desse grupo, né? Não me vejo, apesar de ser oficialmente o líder do grupo no diretório de pesquisa do CNPq, não me vejo exatamente como líder, como coordenador, me vejo como um colega, junto de outros colegas, a gente tentando fazer o trabalho da melhor forma possível. E com relação à pergunta do João, né, sobre o início enfim, como tudo começou, eu me interessei por... quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas enfim, para quem não sabe, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz graduação na UF, mestrado e doutorado na UF, e sempre trabalhei com estudos medievais, sempre trabalhei com história de Idade Média, né? Eu acho que o João saiu, aconteceu algum problema. Parece que o João desconectou. Não, acho que não, porque aqui parece que está gravando. Qualquer coisa a gente edita depois, mas parece que aconteceu alguma coisa com ele aqui. Não, mas está indo bem, porque eu estou ouvindo. Não, mas ele é o entrevistador, né? Então não vai acontecer nenhum problema lá com ele. Fica tranquilo, senão eu continuo a entrevista, vai tranquilo. Beleza. Então, fiz o UF, né? E desde que eu fiz História Medieval, já no segundo período eu me interessei por História Medieval. Na verdade, desde o primeiro período eu já imaginei que eu queria pesquisar algo relacionado à religiosidade, né? Em História das Religiosidades. Eu fiz a Antiga, embora não tenha despertado em mim nenhum interesse específico, nenhum interesse especial por História Antiga, a parte de História Antiga que eu gostei foi a parte de História das Religiosidades. Então, desde o início eu me interessei por isso. E quando eu fiz História Medieval, isso ficou mais evidente ainda com relação à história do cristianismo medieval, à história da igreja. Durante a minha graduação, eu tentei puxar disciplinas optativas o máximo que eu pudesse relacionadas à história medieval, e já foi delineando em mim o gosto pelo que eu ia fazer na monografia. Acabei fazendo algo na monografia relacionado à Idade Média e religiosidade. Especificamente, eu tratei de mosteiros, né, mosteiros portugueses, mosteiros do século da Baixa Idade Média, né, no finalzinho da Idade Média. E prossegui pesquisando a Idade Média, né. No mestrado eu pesquisei Idade Média, não foi exatamente
a mesma coisa da monografia, né? Então, eu segui um caminho diferente do que os alunos costumam fazer. Já na minha geração, o pessoal fazia isso, e hoje em dia isso é mais comum ainda, de ir só adaptando e aumentando o escopo e o corpus, né, das suas pesquisas para as pesquisas futuras. Você pega uma pesquisa que você fez monografia, você melhora um pouco aquilo para o mestrado, depois você melhora aquilo para o doutorado. Eu sempre pesquisei Idade Média e religiosidade, mas não era o mesmo tema, os temas não eram continuidade, né? Então eu estudei rotina, cotidiano, né? Cotidiano e oração em mosteiros, a questão do ofício divino, da rotina dos mosteiros, isso na monografia. No mestrado, eu estudei prosa moralística. O que tinha em comum era a religiosidade, o tipo de fonte, e tudo era Portugal medieval, né? Então, eu estudei a noção de indivíduo e de comunidade na prosa moralística portuguesa, isso no mestrado. E no doutorado, também era ainda Portugal medieval, ainda religiosidade, mas outra coisa. Aí eu fui estudar franciscanos. E a minha tese é sobre a relação, as relações entre a ordem franciscana e a dinastia de Avis, né? No finalzinho do século XIV, início do XV. Basicamente, na minha tese, eu me interessei por estudar a representação social de cristão. Como que se representavam nas fontes o cristão. E a minha hipótese principal era que, na representação de cristão, havia uma sobreposição da representação de cristão com a de súdito, como se para essas fontes ser cristão era quase o mesmo que ser súdito do Reino de Portugal. E isso eu fiz na análise em fontes franciscanas e em fontes régias, né, em crônicas régias também. Tá? E isso foi a minha pesquisa de doutorado. E em 2009 eu doutorei em 2007, em 2009 eu entrei para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, num concurso para História Antiga e Medieval, então eu leciono História Medieval desde 2009 na Universidade Federal Rural, e desde que entrei, tenho atraído estudantes interessados em Idade Média. Uma vez ou outra aparece algum aluno na graduação com um interesse que não seja Idade Média, mas que quer que eu oriente, porque sabe que é um tema que é do meu interesse e tal, mas isso é muito raro. Na imensa maioria das vezes, eu oriento alunos que têm interesse em Idade Média. E são interesses dos mais diversos possíveis, né? Esse é muito curioso, porque o grupo que a gente tem na Rural como um todo, na pós, mas também na graduação, diferente da nossa escola, né, vamos dizer assim, da nossa geração, né, como a gente foi formado, que a gente foi formado seja na UF, na FRJ ou USP, geralmente o pessoal estuda aquilo que todo mundo estuda no grupo, né? Então, um orientador tem um campo de pesquisa e geralmente os orientandos vão para aquele campo de pesquisa. Na Rural acontece isso comigo e acredito que aconteça com o Clínio também no campus de Seropédica. Eu atuo no campus de Nova Iguaçu, né, no Instituto Multidisciplinar, e geralmente o que acontece com a gente é que os alunos se interessam por Idade Média e não necessariamente se interessam por aquilo que você está pesquisando, né? Eu acho que eu nunca orientei alguém que pesquisa o que eu pesquisei na minha tese de doutorado, por exemplo, né? Eu sempre oriento sobre Idade Média, mas os temas mais diferentes possíveis, né? Já orientei sobre história de gênero, que não é minha área, orientei gente que fala de Inglaterra, que não é minha área, atualmente estou orientando gente que fala de Castela, não é minha área, normandos, inclusive tem um aqui na sala, Rússia medieval, então assim, são diferentes tipos de orientação, e raros são os que estudam Portugal medieval e que estudam exatamente aquilo que eu pesquisei na tese, né? E conforme a gente foi vendo isso crescendo, a gente foi construindo, tentando construir um grupo, daí a gente montou um grupo de pesquisa, certo? Acho que é até aí que você queria saber, João, ou mais coisa. Você está com o microfone desligado. Eu tenho uma notícia péssima, que minha conexão caiu. Eu percebi que você saiu. Ai, meu Deus.
Eu A percebi minha que você sumiu. conexão caiu e eu perdi parte da sua apresentação. Mas, enfim, né, acredito que você tenha respondido. No final, eu volto a algumas questões também. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Quando começou o seu interesse pela Idade Média, Marcelo? É, E quais foram os fatores, elementos que te levaram a começar a se interessar pela Idade Média? então, eu cheguei a falar isso na primeira. Ah, tá. Mas assim, mas tá diferente, né? Eu falei exatamente quando, né? Mas não falei exatamente de motivos. Então, desde a graduação, eu me interessei por Idade Média, mas especificamente eu me interessei quando eu cursei, né? Então, assim, não diferente da maioria das pessoas que tenham um interesse específico, gostam de alguma coisa relacionada à Idade Média, não foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu não tinha assim, eu era fã de RPG, sabe? Não era, não foi a minha história não foi essa, né? Minha conexão não está favorecendo. Não sei nem se vocês estão. Você está aqui, está aparecendo. Fica meio congelado a sua imagem, mas você está aparecendo. A gente está ouvindo bem o Vou Marcelo segurar aqui. e ouvindo você. Mas fica tranquilo, João. Se não der para continuar, eu continuo a entrevista. Pode ir. Pode seguir, Marcelo, que eu estou acompanhando Tranquilo. bem. Tá. Então, assim, eu não tive nenhum motivo específico para gostar de Idade Média, né? Para curtir Idade Média. O meu interesse, a minha vontade surgiu por questões acadêmicas mesmo, né? Eu não era um apaixonado, entusiasta de Idade Média, nada disso. Eu simplesmente, como eu falei na resposta anterior, algo que me chamava a atenção era a religiosidade, né? E quando eu estudei Idade Média, eu achei que isso se encaixou muito bem, mais do que com relação a outras disciplinas. Eu vi a história medieval e esses meus questionamentos com relação à religiosidade, eu vi isso como um casamento perfeito, vamos dizer assim, né? Então, eu vi um ótimo nicho para eu me inserir. Estudo de religiosidade, mais a história medieval. Então, é muito mais um interesse acadêmico mesmo, do que exatamente alguma paixão que eu tivesse, seja por livros de literatura, seja por RPG, nada disso. Eu não fui, embora eu tenha sido meio nerd, mas não fui esse nerd de RPGs, né? E de ler literatura de fantasia, né? Eu conheci Tolkien bem tardiamente, não fui um adolescente que tenha lido Tolkien, nada assim. Então, eu não tinha nenhuma paixão específica por Idade Média, não, né? Na verdade, foi mais isso mesmo, essa coisa do interesse acadêmico em responder certas coisas que vinham na minha cabeça, né? Eu tinha questionamentos e eu achei que a história medieval me trazia esses questionamentos de forma muito viva, né? De forma muito evidente. Diferente do próprio João, na semana passada, né? Ele meio que, na entrevista dele, na vez dele de ser entrevistado, ele falou isso pra gente, que ele já tinha ele nem era da história, né? Ele não fez a graduação em história. Ele tinha esse interesse. E a gente vê muito isso nos alunos hoje. Muitos alunos que chegam pra gente orientar, eles já têm uma certa paixão por algo relacionado à Idade Média, né? Não era exatamente o meu caso, não. Acho que a única coisa que eu gostava muito, muito, muito mesmo é que existia um anime. Agora eu vou denunciar a idade. Ninguém vai saber que anime é. Existia um anime quando eu era criança. Era um anime, tá? Era um desenho japonês, mas sobre o Rei Arthur. O personagem era o Rei Arthur. É um negócio lá dos anos 80. Então tinha um anime sobre o Rei Arthur, né? Então, e eu era muito fã desse anime. Então eu gostava muito, eu não perdia um. Era a única coisa assim realmente relacionada à Idade Média que eu gostava bastante. O resto, assim, foi assim, como eu disse, né? Eu tinha questionamentos com relação à história das religiosidades e quando eu estudei história medieval, quando eu cursei a disciplina de história medieval, eu vi que seria um prato cheio para explorar a questão da religiosidade. O João fez Marcelo, pergunta. Oi. deixa eu continuar aqui. O João voltou.
Mas ele voltou como João Batista, né? É. Deixa eu continuar. Aí, Tá. né, ele vai fazendo. Deixa eu te perguntar. Atualmente, o que que você está pesquisando dentro dessa área de Idade Média? Então, eu mudei bastante, né? Assim, para responder isso, eu vou fazer uma, uma retrospectiva aqui, né, para poder para vocês entenderem. Acho que você sabe, né? Acompanhou mais ou menos esse trajeto. Para poder entender como é que eu cheguei onde eu cheguei agora, né? Eu vou falar um pouco do grupo, das mudanças do grupo, né? Está ouvindo, João? Conseguiu voltar? João? Ele apareceu ali, então ele voltou. Mas eu não, Só não sei acho se ele que está conseguindo ouvir. Tá. não. Pelo jeito está conseguindo ouvir. Então, assim, pegando um pouco do que eu falei na resposta anterior, quando eu e o Clínio, vimos que a gente tinha, na Rural, já uma maturidade para criar um grupo de pesquisa e registrar esse grupo de pesquisa no diretório do CNPq e tudo mais, a gente fundou um grupo chamado LEPEN, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Medievalística. Né? Qual era a ideia do LEPEN? Ser um grupo diferente dos outros. E a gente, diferente em que sentido? Em priorizar a formação do graduando e do pós-graduando. Que a maioria dos grupos que a gente via, e inclusive que a gente fez parte, dão um valor muito grande para a publicação, para os eventos, né? E nem sempre para a formação, embora haja elogiáveis exceções com relação a isso. Mas a imensa maioria ajuda o pesquisador, não necessariamente ajuda o aluno que faz parte, né? E a gente decidiu que o foco seria criar oficinas, atividades regulares que ajudassem na formação do aluno desde a graduação. Por isso que o nome foi Ensino e Pesquisa, né, que a ideia era que fosse realmente uma oficina, né, de formação de gente interessada em Idade Média, em História Medieval. E a gente chegou a fazer eventos com convidados internacionais, né, com gente de peso, o grupo estava bem, né? Mas, por motivos de mudança de foco, de interesse, tanto da minha parte como da parte do professor Clínio, a gente decidiu, inclusive, mudar de nome. E que mudança de foco foi essa? Curiosamente, e nesse sentido é algo que eu gostaria de ressaltar, que foi bem natural, né? Foi bem... Não foi uma coisa combinada, não foi assim, um colega descobriu algo, trouxe e a gente decidiu mudar. Não, foi um movimento natural, tanto do Clínio quanto da minha parte, de se interessar pelas apropriações da Idade Média. Não necessariamente por Idade Média, estrito senso, do 5 ao 15. E as coisas foram acontecendo. As atividades do LEPEN foram ficando cada vez mais raras, a gente foi perdendo, né? Cada um tem uma vida pessoal que foi diminuindo de intensidade as atividades acadêmicas. Continuei com muita orientação, né? Tenho muitos orientandos e já tive mais ainda. Então, esse trabalho de aula e de orientação nunca parou, mas as atividades do grupo foram diminuindo. Aí, por volta do final de 2017 e 2018, mais ou menos, e se o Clínio estiver online, me corrija se eu estiver errado, a gente foi se interessando por apropriação da Idade Média. Junto com isso, apareceu uma orientanda que o Clínio orientou lá no campus de Seropédica, que foi a Tamires, interessada em medievalismo, mas isso do ponto de vista do movimento neopentecostal. Né? Então, juntou com a vontade do Clínio de estudar isso, com uma aluna que aceitou quis ser orientada por ele também falando disso. Né? Ela foi orientada por ele na iniciação científica e foi minha orientanda de mestrado. Então, ela pesquisa isso e o Clínio também. Né? Como os neopentecostais se relacionam com o medievalismo. E um pouco, né, assim, juntando a minha vontade de estudar essas coisas e vendo que o meu colega e amigo estava, né, se envolvendo com isso, eu fui me animando a fazer o que eu... mergulhar de cabeça em coisas que eu já tinha vontade de fazer antes. Né? Aí comecei a ler sobre o medievalismo.
E junto com isso, a gente começou a estabelecer um contato com a professora Nádia, inclusive vai ser a próxima entrevistada, né? Que na época ela estava na Universidade de Johns Hopkins, né? Nos Estados Unidos, e agora ela está na Universidade de Glasgow, na Escócia. E os contatos com a Nádia, as coisas que ela enviava, os artigos que ela enviava, isso foi suscitando mais ainda o interesse pela área do medievalismo e neomedievalismo. E eu tinha, né, sempre tive, né, então não foi assim, aquela coisa de vamos na onda, né, de, legal, vamos estudar isso agora. Não, assim, eu tinha interesse, eu só não, talvez faltasse coragem, né, de largar exatamente a Idade Média para estudar a apropriação da Idade Média. Eu tinha interesse em duas coisas. Historiografia, então estudar a apropriação da Idade Média, estudar o que a gente chama de medievalismo, mas do ponto de vista da historiografia. A ideia que eu tinha era ver como a própria historiografia também é um pouco de medievalismo, no sentido que a historiografia também cria uma representação da Idade Média. E eu me interessei bastante em estudar isso, cheguei a ler alguma coisa, quase esbocei um projeto de pesquisa sobre isso. Eu ia estudar principalmente a historiografia francesa. Na verdade, eu estava com muita vontade de estudar a Nova História, né? Historiografia francesa, e como ela cria uma noção de Idade Média, e encarar isso do ponto de vista do medievalismo, né? Mostrando que essa história não é tão científica assim quanto ela se diz ser. Só que eu sempre tive um interesse muito grande pela ideia de que a Idade Média chegou ao Brasil, né? E isso me incomodava um pouquinho. Como assim a Idade Média chegou ao Brasil? Porque eu acho isso uma coisa completamente, eu vou dizer difícil, mas na verdade é mais do que difícil. É impossível provar que, de fato, o que a gente tem de traços da Idade Média no Brasil é uma herança europeia. Tá? Então vou chegar lá. Especificamente, sempre me interessou essa questão do Nordeste. A música medieval influenciada pela música medieval ibérica, a literatura de cordel, música do Nordeste, música né? do Nordeste, isso, a música regional nordestina. O repente, a literatura de cordel, né? Tem uma coisa de trovador, enfim, tem essa coisa de herança medieval, as nossas raízes, um termo ficou famoso, as raízes medievais, né? Que o Brasil carrega. Então, é uma ideia que meio que na historiografia no Brasil é meio mais ou menos aceita, de que essas coisas são trazidas, né, foram trazidas pelos europeus. E assim, há um tempo atrás, uma coisa que chamou a minha atenção, né, e mesmo assim eu não tinha decidido ainda, né, muito antes de 2018, vou voltar agora no tempo, eu assisti o professor André Vocher, quando ele veio no Brasil, e num evento lá na UF, estava o Jean-Claude Schmitt, outros franceses, e eu assisti a palestra, a conferência do professor André Vocher, que eu sempre admirei, enfim, desde a graduação. Quem estuda religiosidade na Idade Média leu o livrinho do André Vocher, né? Todo mundo leu aquele livrinho do André Vocher, A Espiritualidade na Idade Média Ocidental. Então, e todo mundo lá babando pelo que o André Vocher está falando, e eu acho que eu fui um dos poucos que ficou incomodado com uma coisa. A fala do professor André Vocher, basicamente, se resumia a justificar, era o seguinte, qual era o tema dele? Por que estudar a Idade Média no Brasil? Né? Se é relevante estudar a Idade Média no Brasil, visto que nós não somos europeus. E a fala dele durante a conferência inteira foi dar exemplos de coisas que existem no Brasil que são herança medieval. Principalmente porque esse evento foi um evento que também teve em Manaus, então ele ficou um tempo, e ele foi colhendo informações de coisas que ele foi vendo ao longo da estadia dele. Ele passou não sei aonde, ele passou, sei lá, em Goiás e viu um negócio, lá no Amazonas ele viu uma outra coisa. Então, o tempo que ele ficou no Brasil, ele ficou colhendo informações e achando muito interessante, né, como se fosse um trabalho de etnólogo, vendo coisas que ele percebia que eram traços de coisas que ele estudava na Idade Média europeia. E eu me incomodou um pouco e parecia o seguinte: ok, vocês podem estudar a Idade Média porque vocês foram colonizados por europeus. Vocês podem usar a Idade Média porque vocês estão aqui como colonizados, né? Ele não disse isso, né? Mas a minha leitura, né? O que me incomodou, como colonizados não tão avançados quanto os europeus, vocês ainda praticam coisas que se praticavam na Europa na Idade Média. Então, olha como é relevante
ser medievalista no Brasil, né? E, assim, na época isso me incomodou, passou, e agora, em 2018, eu fiquei pensando nisso, pô, mas a nova história, a historiografia francesa, ela pode ter tanta certeza, assim, dessa longa Idade Média, esse termo criado pelo Legoff, né, que realmente existe uma longa Idade Média. Junto com esse incômodo, veio o debate que eu e o Clínio travamos por forma escrita com o Jean Bachet, criticando o livro dele. A gente escreveu uma crítica e ele respondeu a crítica. Sobre essa questão que o feudalismo chega nas Américas, né? Então, essa mania do europeu, e especificamente a historiografia francesa, de enxergar nas Américas, e agora falando do Brasil especificamente, heranças medievais aqui, isso me incomodava. Por que isso me incomodava? Porque eu não conseguia... eu vou tentar falar de outra forma para ficar mais claro. Que tipo de pesquisa, falando em termos empíricos, que tipo de pesquisa pode provar que os traços, as raízes medievais que a gente vê no Brasil contemporâneo, lá no Nordeste, vieram da Europa? Que tipo de pesquisa vai fazer esse percurso para provar isso? Então, eu nunca achei possível que isso seja provado, porque é uma pesquisa gigantesca. O que a nova história gosta de se apegar? A interdisciplinaridade com a antropologia. Isso não sei o que estou falando. O próprio Legoff diz que por que o diálogo com a antropologia foi importante para a nova história? Por causa da impossibilidade medievalista de ter fonte para tudo. Então, as grandes lacunas de fonte, ele preenche com a teoria da antropologia, que é essa coisa do humano, do cultural, né, que é quase imóvel, que é permanente. Então, você enxerga um jeito humano de ser e você vai preenchendo na falta de fonte. Então, a teoria, né, a teoria antropológica ajuda muito a nova história nesse sentido, de enxergar padrões culturais, mesmo quando você não tem fonte para dizer, né, para afirmar. Mas isso me incomodava, porque você está forçando, vamos dizer, a fonte dizer aquilo que a teoria, que a sua escolha teórica te impõe. Então você está forçando a fonte, ou a lacuna, né, a falta da fonte, e forçando a lacuna, forçando onde tem lacuna, forçando para aquilo te dizer o que você quer ouvir, vamos dizer assim. E eu ficava incomodado com isso, e agora em 2018, né, 2018 para cá, eu decidi realmente, bom, vou pesquisar Nordeste, porque eu não consigo enxergar a viabilidade dessa coisa de afirmar que tudo que a gente vê ali é raiz, né, são raízes medievais. Então, isso não me convence, né? E eu sempre gostei muito de Ariano Suassuna. Então, eu decidi estudar a literatura do Ariano Suassuna, né, casar a literatura do Ariano Suassuna com a teoria do medievalismo. Então, assim, resumindo, né, em termos mais objetivos, o que eu quero provar, e isso é uma pesquisa muito recente, eu ainda não tenho resultado de análise de fonte, nada disso, é uma pesquisa ainda incipiente, estou começando, mas eu estou bem animado, porque eu acho que vai ter o que falar sobre isso. O que nós temos de herança, que as pessoas chamam de herança medieval, na literatura do Ariano Suassuna, no movimento armorial, não dá para ser provado que é herança medieval. Isso é medievalismo, ou seja, isso é uma ideia, uma apropriação de uma ideia sobre a Idade Média. Isso diz muito mais sobre o século XX do que sobre a Idade Média. Certo? Então, assim, em resumo, é isso, né? Eu sei que tem gente que estuda literatura de cordel, Ariano Suassuna, e que falam dessas heranças medievais. Eu sei, inclusive, que o próprio Ariano Suassuna, quando explicava o que era o movimento armorial, ele dizia isso, sobre as raízes ibéricas que tem no Nordeste brasileiro, mas isso não me convence, né? Eu acho que ninguém pode... Eu duvido que alguém comprove, né, que, por fontes, né, com uma pesquisa em termos empíricos, que do século XV ao século XX no Nordeste do Brasil, tal elemento cultural chegou, outro elemento cultural chegou por aqui e vai traçar o percurso. Ninguém vai traçar esse percurso, né? Eu duvido muito que alguém consiga traçar esse percurso. E caso consiga,
vai ser para coisas muito, muito, muito específicas. Porque a gente não vai conseguir traçar esse percurso por fonte. O que vai ser feito, o que é geralmente feito na chamada longa duração, né? Segundo a tradição da historiografia francesa. Isso é preenchido com a teoria, com o quadro teórico. E eu meio que cansei da historiografia francesa, né, e das explicações dela, então eu decidi provar que o que existe de Idade Média no Nordeste brasileiro é apropriação. Em outras palavras, é medievalismo. Né? É um tipo de medievalismo, que eu gosto de tratar medievalismo no plural, medievalismos. Né? Se não me engano, o João também falou isso na semana passada, na entrevista dele. Certo? E como eu tinha que delimitar, criar uma delimitação para isso, eu fui nessa figura que não há quem não goste, né, dessa figura, que é o Ariano Suassuna, e decidi estudar a literatura dele. Marcelo, você está me ouvindo? Pois é, eu desisti do computador, depois eu vou ver o que aconteceu aqui com a internet. Eu estou no celular pelo 4G para poder continuar aqui a nossa conversa. Ouvindo você falar dessa maneira, me parece o seguinte: no caso do Ariano Suassuna, de fato, ele pode ter estudado ou ter tido acesso a algum texto medieval, algum conto medieval e tudo mais. E daí ele ter se apropriado disso na literatura dele e ter se tornado, né, essa literatura que até então era tratada como uma literatura repleta desses resíduos, desses resquícios da Idade Média. Mas tem uma reportagem que saiu, se não me engano, na BBC há pouco tempo, de uma família do Nordeste também, que eles cantarolavam, eu não sei se você viu isso, uma das senhoras, ela cantarolava algumas cantigas que eram cantigas medievais, né? Cantigas medievais ibéricas que, obviamente, ela não cantava no ritmo, ela não cantava com a letra exatamente igual à original, à canção original, mas a essência da música, da canção, era exatamente essa música medieval. Essa senhora, quando entrevistada, ela não tinha conhecimento, ela não estudou a Idade Média, né? Ela não teria condição de se apropriar da Idade Média para criar um medievalismo e uma canção, até porque aquela canção foi transmitida pela tataravó, bisavó, enfim, através de tradição oral, e chegou finalmente nessa senhora, dessa matriarca de uma família do Nordeste. E aí, nesse caso, como que a teoria do medievalismo nos ajudaria a entender esse fenômeno? Ou, nesse caso em particular, você acredita que aí pode se discutir a possibilidade dessa teoria da residualidade cultural e tudo mais? Então, João, poder discutir sempre pode, né? Como eu falei na resposta anterior. Né? Eu acho muito difícil que se prove. Né? Mas é claro que eu não estou fechando a discussão para o outro ponto de vista, de que há, de fato, uma herança, um percurso que vem lá desde a Idade Média Ibérica, lá do século XIV e XV, e chega no Nordeste brasileiro. Eu só acho que provar por A mais B não vai provar. Tá? Então, vamos lá. Como que isso poderia me ajudar? A questão uma das coisas que eu acredito, quando eu me debruço sobre o Ariano Suassuna, é tirar o peso do indivíduo. Né? Eu já fui mais weberiano, né? Então eu já fui um historiador mais com essa coisa de tentar ver a questão do indivíduo, inclusive no mestrado, né? Como eu falei aqui no início da entrevista, no mestrado eu estudei as relações entre indivíduo e comunidade, então já li muito sobre isso também, e já são outros dilemas meus como historiador, e não só como historiador, como alguém que olha para o mundo e olha para a sociedade. Já dei mais peso para o indivíduo. Hoje em dia eu não dou tanto peso para o indivíduo assim, não. Então, se eu desse peso para o indivíduo, eu compraria. Aí não precisaria pesquisar o Ariano Suassuna, eu ia comprar a própria versão dele, do que ele diz sobre isso, sobre a obra dele, sobre a influência da cultura medieval na obra dele. Né? Então, na verdade, eu não vejo assim o Ariano Suassuna. Ele é um grande erudito. Era, né? Um grande erudito. Mas não é pelo conhecimento de literatura que ele tinha, inclusive literatura medieval, que ele colocava aquilo na obra. O que ele coloca na obra
é o que está no Nordeste. Né? É o que existe misturado na cultura do Nordeste. Por isso que ele dizia que o movimento armorial, o movimento criado por ele, que não se limitava à literatura, era música, estilogravura, né? Uhum. Enfim, teatro. Ele dizia que era uma forma de criar uma cultura erudita, uma arte, né? Assim, uma cultura erudita e popular ao mesmo tempo, que mostrasse o que era a identidade do Nordeste brasileiro. Quando ele fala que é misturar o erudito com o popular para ver o que é a verdadeira cultura do Nordeste, é porque aquelas coisas estão ali no Nordeste. Porque a literatura de cordel fala de Carlos Magno, né? Porque você tem falando de princesas e de castelos, né? Na literatura de cordel, nos repentes, né? Uhum. Nos repentistas, nas canções que eles cantam. Então isso está ali na tradição oral. Tá? A questão é como provar que chegou com os europeus. Entendeu? Então, assim, essa família, por exemplo, que cantarolava essas canções que são ibéricas, quem pode provar que essas canções foram passadas de geração em geração desde da Europa? Entende? Então, assim, isso é muito complicado de se provar. Por isso que eu insisto nisso, né? Em ser um pouco mais empirista. Vamos ver o que a gente consegue provar, qual o percurso que a gente consegue traçar, né? E se a gente não consegue, vamos parar de ficar decalcando a teoria para ela dar a resposta que a gente quer ouvir. Então, atualmente eu estou muito mais empirista do que outra coisa, né? Então eu quero apalpar, chega de abstrato, a gente foi formado nisso. Né? Quem fez graduação nos anos 90, e até os nossos alunos hoje, você gosta de historiografia francesa e de diálogo com antropologia, não tem absolutamente nada contra isso. Né? Só não me satisfaz mais para responder certas coisas. Ainda é útil em outros contextos, mas para responder certas coisas não me satisfaz mais. Por isso que eu quero provar, né, assim, que obviamente que as pessoas podem concordar ou discordar de mim. Eu quero provar que nem tudo dá para falar sobre longa Idade Média, raízes medievais ou residualidade medieval. Tem certas coisas que o medievalismo vai nos ajudar. Por que o medievalismo vai nos ajudar? Porque ele pode, por exemplo, no caso dessa família, né, mostrar como que o Nordeste brasileiro recria a Idade Média, mesmo que seja com uma canção que remonta à Idade Média Ibérica, mas é uma recriação, não deixa de ser uma recriação, porque mesmo que fosse possível provar o tal percurso, né, que remontasse até a Idade Média, ele não veio de forma homogênea e monolítica, ele se transformou, certo? Uhum. E nessa transformação, quem vai conseguir amarrar os fios do percurso? Eu acho muito difícil, certo? E aí, Marcelo, enquanto a Maria tenta entrar pelo outro e-mail, eu queria te fazer outra pergunta. Como você vê esse atual, né, e crescente interesse no Brasil pelo medievalismo? Porque até então o termo medievalismo ele não era realmente muito utilizado, né? Eu vi as pessoas utilizando exatamente esse conceito que você também falou, de apropriação da Idade Média, de recepção, de retradução, mas eu não via o uso do conceito de medievalismo. E atualmente o que eu percebo é que esse conceito começa a se popularizar, e o medievalismo ele começa a tomar uma força cada vez maior. Como é que você vê, então, esse crescente interesse, no caso do Brasil, porque lá fora, né, isso já é um movimento mais conhecido, mas como você vê isso no Brasil atualmente? Bom, vamos lá. Vou de novo fazer uma retrospectiva aqui para, inclusive, meus tempos de graduação. Como você falou, gente interessada em estudar a tal da residualidade medieval no Brasil sempre houve. Né? Sempre teve gente interessada nisso. E são pessoas sérias, né, que estudam isso. O que eu percebia, e principalmente nos grandes centros, no Rio de Janeiro, São Paulo, é que o pessoal não se interessava muito nisso, não. Mas, assim, Universidade do Nordeste, o pessoal estudava muito isso. E o pessoal daqui do Rio tinha interesse nisso, achava legal, apoiava, dialogava com isso, mas não era muito a praia deles, né? A impressão que dava, isso é só uma impressão, tá? Não é um julgamento, né? Não é um juízo de valor, é só uma impressão, é que
A gente que está no eixo do Sudeste, Rio, São Paulo, ou até Sul também, o pessoal que tem acesso a fontes medievais, é lógico que eu estou falando de um tempo que não tinha, né, tanta coisa digitalizada, estou falando dos anos 90. O pessoal que tinha acesso, né, a fontes medievais, eles olhavam com curiosidade para quem pesquisava isso, mas era como se fosse o que dá para fazer, né? Ah, legal, o cara que está lá no Amazonas é o que ele pode fazer. O cara que está lá na Bahia é o que ele pode fazer, né? Repito, não é um juízo de valor e nem nenhum tipo de acusação. É a impressão que dava para mim, que era um aluno de graduação em meados dos anos 90, né? Existia isso, existia esse interesse, o que tem de medieval no Brasil, mas ninguém falava em medievalismo e o pessoal falava de outras coisas. Aí começou a entrar na moda a longa Idade Média do negócio. Depois que apareceu o livro do Bachet, o pessoal começou a usar muito a questão do Bachet, né? O livro do Bachet, e levar isso para outras coisas, inclusive aqui para o Brasil, apesar das críticas que o Bachet também sofreu. E muito recentemente, como eu disse, como objeto, muita gente estuda isso. Agora, assumindo que é uma apropriação, tal como a corrente do medievalismo, o campo do medievalismo faz, isso é muito recente. Eu atribuo isso, esse crescimento, né, ao maior acesso que as pessoas têm, né, tanto a fonte como a bibliografia, artigos. Hoje em dia, com rede social, com academia.edu, né, com vários pesquisadores tendo redes sociais, tendo blogs, canal do YouTube, esse tipo de assunto chegou, né? Esse campo do medievalismo que não é novo, começou nos Estados Unidos nos anos 70, como você falou no dia que você foi entrevistado semana passada, ele começou a chegar de forma meio tardia no Brasil, mas começou a chegar, né? Então agora a gente está vendo as pessoas, inclusive, usando e fazendo a referência explícita a esse campo, citando o Richard Woods, o Leslie Workman, a Nádia, né, que vai falar aqui com a gente, o David Matthews, lá do Reino Unido. Então as pessoas começam a usar mais claramente o termo medievalismo e neomedievalismo, assumindo que é uma apropriação e não falando tanto na questão da herança. Mas ainda é muito forte essa interpretação de que é uma herança medieval, tá? E eu vou dizer uma coisa, não nos enganemos, muita coisa que anda aparecendo hoje em dia, principalmente esse ano que a gente está em isolamento social, o pessoal está fazendo muita coisa online, tem aparecido muito evento online, e no campo da idade dos estudos medievais, tem muita gente lançando eventos, palestras e publicações sobre a apropriação da Idade Média, nem todo mundo fala abertamente que é medievalismo. Tá? Então tem muita coisa surgindo, principalmente esse ano, e que a pessoa ainda cita longa Idade Média, historiografia francesa. Agora, por quê? Eu não sei. Eu acho, aqui é um chute mesmo, eu sim, só acho, que ainda é a força da influência da historiografia francesa. Porque, como a gente está falando aqui, você falou na semana passada, o medievalismo é tradição anglófona, né? Começou nos Estados Unidos, ele é forte nos Estados Unidos, é forte no Reino Unido e na Austrália também. Então você tem pesquisadores de língua inglesa publicando muito sobre isso, mas a galera de medieval ainda lê muito os franceses. Né? A graduação é um ótimo exemplo. Quando você cursa a disciplina de História Medieval, a cambada de francês que você estuda é absurda. Né? Sim. Então, assim, eu acho que isso está mudando porque muita gente fala inglês, muita gente lê, mesmo que não fale, mas tem capacidade de ler em inglês. Google Tradutor está aí para isso, né? E a galera mais jovem se interessa por isso. Então você tem o próprio retorno da Idade Média ao palco principal, vamos dizer assim, né? Do mundo do entretenimento, das séries, da ficção, do recreacionismo, coisas que você falou na sua entrevista. Então, isso, juntando esse interesse da Idade Média do ponto de vista lúdico com a questão acadêmica e a questão didática, fez com que as pessoas começassem a descobrir o medievalismo. Isso eu acho. Tá? Não tem como. Não fiz esse percurso para provar que foi por isso. Mas eu ainda acho que há uma resistência muito grande. Eu acho que a influência da historiografia francesa é muito forte ainda. Por isso que tem gente que está conhecendo, mas ainda insiste em falar em herança, ainda insiste em falar, né,
em longa Idade Média. Eu, para ser sincero, eu cansei da longa Idade Média. Eu particularmente, eu admito que eu comecei também pela ideia da longa Idade Média, né, por essa versão da historiografia francesa. E quando eu às vezes cito a longa Idade Média, eu admito que eu cito porque eu acho que a gente não pode perder de vista a importância que ela teve, né? Uma teoria que, como você mesmo colocou, foi e continua sendo utilizada, assim como a própria teoria da residualidade cultural. Podemos discordar, podemos ter essas opiniões diferenciadas, mas ela também é uma teoria que tem aí uma quantidade de trabalhos, né, muito grande. Eu, particularmente, não gosto do termo das raízes medievais do Brasil, isso daí eu também não gosto. Mas a ideia da residualidade cultural, durante um tempo, também me foi muito cara, né? Eu tinha muita relação com essa teoria da residualidade cultural. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Bom, já estamos chegando em 7h50, mas antes da última pergunta, que seria o seguinte: quando nós falamos de medievalismo, você acabou de falar isso, né? Nós também citamos a questão das séries televisivas, dos filmes, do videogame hoje em dia, com muita força. E aí eu queria te perguntar, Marcelo, você como professor, você se apropria também desse medievalismo como metodologia na sua pesquisa? Como você faz? Você chega a discutir isso com os seus alunos, as apropriações dentro dessas mídias da cultura pop? Enfim, como você usa o medievalismo dentro da sua didática de ensino-aprendizagem? Então, João, como alguém formado nos anos 90, como eu falei, né, nessa influência gigantesca da historiografia francesa, e alguém que, como eu falei na resposta anterior, que tinha a impressão de que a apropriação da Idade Média na contemporaneidade não era objeto de pesquisa, ou era objeto de pesquisa de quem não podia chegar até a fonte medieval e estudar a Idade Média de verdade, né? Então, se você tinha uma fonte medieval, você estava a Idade Média de verdade. Se você não tinha, você está lá, sei lá, em Manaus, você vai falar do que dá para falar, você vai falar de literatura de cordel, né? Então, eu também tinha meus preconceitos, só não sabia que era preconceito, né? Eu não conseguia enxergar que era uma limitação minha, e que de uns anos para cá eu fui enxergando que era uma limitação, né? E que é possível estudar recreacionismo histórico, feira medieval, série, de forma acadêmica, de forma séria, e não enxergar nisso algo menor, né? Como, nós somos medievalistas old school, né? Nós somos medievalistas de verdade. Quem não pode ser, vai estudar apropriação. Não, o medievalismo é um campo. Você falou isso na semana passada, eu estou falando isso de novo nesta semana. Medievalismo é um campo, não é só um conceito, é um campo sério, e tem gente séria publicando muito sobre isso, e chegando a resultados muito legais, né? E tem teses interessantíssimas e artigos interessantíssimos. Então, eu comecei a mudar a minha visão sobre isso. No nosso evento do Linhas do ano passado, né, a gente decidiu, enfim, colocar até uma feira medieval, né, junto com um simpósio acadêmico, uma feira medieval. Aliás, eu até falei do Le Pen e nem expliquei por que mudou de nome, né? Mudou de nome por isso, mudou de nome porque eu me interessei por medievalismo, o Clint se interessou por medievalismo, outros colegas foram se agregando, como o Renan, você, a Maria Eugênia, todos interessados em medievalismo. Não fazia mais sentido a gente continuar com o nome Le Pen, a gente mudou de nome para que ficasse muito claro que nós que nós éramos, né, e somos, na verdade, um grupo que levanta a bandeira do medievalismo, né? Inclusive para que seja a nossa vitrine, vamos dizer assim, né? A nossa propaganda. Nós não somos um grupo só que estuda Idade Média, embora estudemos ainda e nossos orientandos estudam, mas nós estamos assumindo como grupo que somos um grupo interessado no campo do medievalismo. Eu acho que está funcionando, porque você, inclusive, entrou para o grupo, né? Enfim, que já pesquisava isso. Então, onde você ia se encaixar? Você se encaixou com a gente. Então, nós não somos pioneiros no estudo disso, mas como grupo somos pioneiros. Como grupo a gente está assumindo, né, que isso é um campo acadêmico sério e que esse é a nossa expertise, né? O nosso métier é esse. A gente vai falar disso. Eu vou falar,
outros pesquisadores estão falando disso. E não tinha como essa mudança de perspectiva com relação às apropriações da Idade Média e começar a encarar isso de forma séria, não tinha como eu continuar lecionando como eu lecionava. Então, eu já lecionei uma disciplina para pós-graduação só de medievalismo, uma disciplina optativa para graduação só de medievalismo, e começo a incluir, mesmo na disciplina básica de História Medieval, reflexões sobre medievalismo. Né? Então, já nas últimas vezes que eu lecionei História Medieval, eu já começo com reflexões sobre medievalismo. Né? Teve um ano desse, há uns semestres atrás, aí, que eu coloquei a LP, né? Que eu sou da época do LP. Eu coloquei a imagem a foto que tem dentro do LP, quando você abre o LP, né, a capa do LP do Peace of Mind do Iron Maiden, né? Que estão eles assim, uma espécie de banquete medieval, numa mesa com uma armadura medieval no fundo. Então eu mostrei, olha só, né? A Idade Média está presente. As princesas da Disney, que nunca saiu de moda, que é coisa mais medieval do que as princesas da Disney, todas são princesas em castelos, enfim, mesmo que não esteja explícito, olha só, isso aqui, essa história da Branca de Neve está ocorrendo no século XIII, ninguém está falando exatamente isso. Mas, enfim, tem floresta, tem rainha, tem princesa, tem caçador, né, enfim. Então, o medievalismo é muito forte, né? Então, a nossa cultura pop está muito recheada de influência da Idade Média. Então, seria muita teimosia, vamos dizer assim, muita falta de visão para um professor de história medieval que se recusasse a colocar isso, né, na sua prática didática. Então, eu acho que não tem como. Eu acho que inclusive, eu não me acho o melhor professor do mundo, mas também não me acho o pior, né? Então, eu tento não ser medíocre, eu tento não ser um mau professor, né? Se eu sou bom demais, eu não sei, quem tem que falar são os alunos. Mas assim, quando eu olho para trás e vejo o que eu fazia, eu falei, caramba, como eu perdi tempo com isso, né? Como eu perdi tempo entulhando essa biografia na cabeça dos alunos, eu poderia ter feito algo bem melhor, poderia ter falado, sabe, sobre medievalismo há muito tempo. Eu poderia dar um curso de Idade Média completamente diferente, dar um curso de História Medieval, sabe, que eu não precisasse organizar ele começando na Alta Idade Média e terminando no século XV. Poderia fazer uma coisa bem diferente. Tenho pensado muito nisso e tenho tentado mudar, né? Até porque pesquisando isso agora não faz sentido nenhum que eu continue lecionando da mesma forma. Sim. Vou apenas fazer uma consideração. O Richard Woods, no último livro dele, Medievalismo, o Manifesto, eu tenho esse. É bastante interessante, né? Porque ele conclama exatamente os medievalistas a saírem, ele chama das Torres de Marfim, né? E abrir o portão das suas fortalezas para a população. Né? Essa coisa de que os estudos medievais durante muito tempo foram considerados como algo de uma elite intelectual e que, para o Richard Woods, para os estudos medievais e, obviamente, o medievalismo sobreviver, os professores, né, de Idade Média, eles não podem continuar enclausurados dentro dessas torres de marfim. E ele coloca o medievalismo como uma das possibilidades, né, de sair e falar de uma Idade Média em termos mais populares, né, através de filme, de videogame, enfim, de questões que estão no cotidiano, que todos têm acesso com mais facilidade. E eu gostaria de finalizar, porque nós já temos aqui algumas inscrições para perguntas, eu tenho medo de não dar tempo de fazer todas elas. É lógico que a todo momento, você já falou sobre isso, Marcelo, sobre a importância, né, dessa sua pesquisa, de se abordar essas temáticas, mas eu vou te dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, né? Qual é a relevância de se estudar isso? Qual é a relevância dessa sua pesquisa? Como você vê essa questão? Então, João, voltando de novo à coisa de estudar a Idade Média de forma tradicional, né, old school, e estudar medievalismo. A gente que estudou, né, assim, eu, Clínio, Maria, você, enfim, arquiteto, você fez um outro percurso, mas a gente que se formou em História e fez pesquisa em Idade Média, sobre Idade Média,
A gente sempre dava, os medievalistas vão odiar o que eu vou falar, vão querer me crucificar, mas paciência, né? Eu já estou acostumado. As coisas que eu falo não é para agradar os outros, não. Então, a gente sempre dá uma volta, a gente faz um malabarismo para poder justificar a tal da relevância social da nossa pesquisa, né? Quando a gente aprende lá na graduação, quando escreve um projeto de pesquisa, a gente tem que falar da relevância científica e da relevância social. Relevância científica ou relevância acadêmica e relevância social. Quando a gente fala da relevância social de estudar a Idade Média, a gente sempre exagera. Vamos ser sinceros, né? A gente sempre exagera. Repito, vou me odiar, mas, enfim, estou me abrindo aqui com vocês, sendo sincero, o mais honesto possível. O Clínio está dizendo no chat que a gente mente, né? Porque relevância acadêmica tem. Relevância para o conhecimento tem, isso é indiscutível, né? Obviamente que eu também fui contra aquela polêmica recente aí sobre a BNCC e a retirada do conteúdo de história medieval do ensino médio, ok. E antiga e medieval. Então, eu também acho isso um absurdo, porque, assim, eu acho que o conhecimento se justifica por si só. A gente não precisa ficar dando justificativa para o conhecimento. Então, saber história medieval é super relevante, eu não preciso justificar. Mas isso está tudo no campo do conhecimento, no campo da erudição. No campo da relevância social, a gente tem que dar uma volta um pouco maior para explicar por que hoje, no Brasil do século XXI, é importante estudar determinado assunto em Idade Média. Quando eu me debrucei sobre esse tema atual que estou iniciando, né, de 2018 para cá, e estou fazendo só leitura exploratória, eu ainda eu nem apresentei esse projeto para nenhum tipo de financiamento nem nada, mas estou só lendo para poder ficar com uma base boa para depois tentar algum tipo de financiamento. Quando eu me debrucei sobre isso, eu falei, caramba, isso tem uma relevância social gigantesca, né? Uma relevância social assim que é indiscutível. A primeira relevância social é o Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna por si só, né? Ele tem uma importância gigantesca, ele é um escritor multifacetado, ou seja, ele escreveu teatro, poesia, romance, né? Ele tem uma produção enorme. Ele é um cara que é muito estudado, ele é muito lido, ele é muito admirado, mas acho que a gente ainda não deu tempo de dar para o Ariano Suassuna o que ele merece na história da cultura brasileira. Não, mas ele é muito... Todo mundo adora o Ariano Suassuna. A gente adora o Ariano Suassuna porque ele é muito contemporâneo. Ele morreu em 2014. A gente tem vídeo do YouTube, né? Com entrevista com ele falando, a gente morre de rir das coisas dele. Então, assim, todo mundo aqui acompanhou o Ariano Suassuna e lembra dele falando, lembra dele vivos, lembra quando apareceu a notícia da morte dele. Enfim, então, por ser muito presente na nossa vida, a gente acha que dá o valor. Mas eu acho que ainda não se deu o valor. Acho que daqui a alguns anos a gente vai começar a cair a ficha de quem foi Ariano Suassuna para a história da cultura brasileira, nem só da história da literatura, da história da cultura brasileira, de estudar o Ariano tal como se estuda, sei lá, um Machado de Assis, sabe? Eu acho que ainda falta isso. E eu tenho uma expressão para falar do Ariano Suassuna. Se alguém falar isso por aí, com certeza me ouviu falando, né? Eu acho que quem criou essa expressão fui eu. É óbvio que eu não... não é a minha tese provar isso, né? A minha pesquisa não quer provar isso, é só uma brincadeira, mas você vai entender. Para mim, o Ariano Suassuna é o Tolkien brasileiro. Né? Mas por que ele é o Tolkien brasileiro? Tem medievalismo na obra dele, né? E ele criou um universo. As diferentes obras dele se relacionam umas com as outras. O pessoal chama de spin-off hoje em dia, né? Ele cria spin-offs, né? Um romance se liga ao outro. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Sem contar que, mais do que o Tolkien, ele escreveu em diferentes estilos, né? Ele escreveu poesia, ele escreveu teatro pra caramba, ele é muito conhecido pelo teatro, é menos conhecido pelo romance, o pessoal lembra o Romance da Pedra do Reino, né? Também porque teve adaptação para televisão, e enfim, é o romance mais famoso dele, mas ele é muito visto e muito estudado pela galera de teatro também, né? E, enfim, artigos, teses sobre o teatro dele. Tem também sobre os romances, mas geralmente a pessoa só lembra do Romance da Pedra do Reino. O Romance da Pedra do Reino, se eu não me engano, foi a primeira tese sobre
Ariano Suassuna foi nos anos 70, na Sorbonne, e o objeto de pesquisa foi o romance A Pedra do Reino, né? Só que, enfim, talvez os trabalhos mais recentes sejam sobre a obra teatral dele. Então, assim, é um universo coerente, coeso, tá? Tem muita coisa inédita que está sendo publicada. Esse ano, 2020, foi publicado mais um romance inédito dele, que é o Grande Sedutor... Como é que é? É o Grande Sedutor do Sertão, acho que é isso, né, que saiu agora, em 2020. Em 2017, saiu esse aqui, ó, esse box aqui, que é o romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. Vocês estão vendo? É um box lindo da editora Nova Fronteira, tem 2 volumes. O livro 1, O Jumento Sedutor, e o livro 2, O Palhaço Tetrafônico. E olha só, né, a genialidade do Ariano Suassuna. Não sei se vai aparecer para vocês. Esse romance é como se fosse um romance autobiográfico, onde ele dá continuidade às coisas do romance da Pedra do Reino e meio que faz um apanhado da totalidade da obra do Ariano Suassuna. Né? Ele levou mais ou menos 30 anos para escrever isso estava inédito, isso foi publicado em 2017, de forma póstuma, né? Ele morreu em 2014. Então, assim, ainda tem inédito dele saindo. Vai sair mais no ano que vem. Né? A editora Nova Fronteira comprou os direitos da José Olímpio, que publicava as coisas dele, está reeditando as obras antigas e ainda pegando as coisas originais, inéditas, né? que ainda não foram lançadas. Esse é um exemplo. Esse livro é maravilhoso. Né? Esse livro é até estranho chamar de romance, porque ele faz o apanhado da obra de Suassuna, não só da vida do Suassuna, como por isso que ele tem esses traços meio autobiográficos, mas ele também mistura teatro e mistura poesia. Então é um romance que exatamente é até difícil de você definir qual é o gênero, porque ele mistura teatro, ou seja, mistura tudo que o Suassuna fez. Né? E olha que curioso, tem uma iconografia, tem desenhos feitos pelo próprio Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna desenhou essas coisas. E nos originais, nos manuscritos originais, ele colocou, a edição colocou exatamente do mesmo jeito e fez a disposição da mesma forma que ele colocou nos manuscritos originais dele. Tá? Porque ele escrevia à mão. Certo? Então, assim, é uma coisa fenomenal o que esse cara fez. Então, assim, tem muita... O lugar dele na história da cultura brasileira ainda precisa ser ressaltado, né? Isso é uma primeira coisa. A outra coisa, né? Isso ainda, né, enfim, para o mundo da cultura, para o mundo acadêmico. Para o mundo acadêmico, eu acho que a relevância está em unir medievalismo com cultura nordestina, especificamente a obra do Suassuna. Então, pega a obra do Suassuna, unir isso com o medievalismo num lugar onde todo mundo falava em raízes medievais, uma herança medieval, isso eu já acho que é a grande relevância acadêmica do meu trabalho, né, dessa pesquisa. Me debruçar sobre os romances, não tanto pelo teatro, tem muita coisa escrita sobre o teatro, me debruçar sobre essa obra que é nova. Né? Então, assim, relevância acadêmica tem. E a relevância social? A relevância social é estudar um dos medievalismos possíveis, que é o medievalismo brasileiro. Aí eu acho que né, a grande sacada que esse trabalho pode me trazer para mim e trazer para a comunidade acadêmica. O medievalismo, ele nos ajuda a entender que a gente precisa descolonizar a Idade Média. Certo? Os próprios pesquisadores desse campo dizem isso. E estudar medievalismos brasileiros é uma ótima maneira de descolonizar a Idade Média. Porque não é uma herança europeia que veio e que se assimilou na cultura do colonizado. É a Idade Média brasileira. Né? É a Idade Média original do Nordeste brasileiro. É isso que eu defendo. Então, eu também comecei a ler bastante coisa sobre decolonialidade, né? Então, a minha pesquisa tem essa perspectiva decolonial, né? Então, romper com essa ideia de que o que a gente fala de Idade Média é porque a gente recebeu isso porque foi colonizado. Não. Isso aqui não tem nada de europeu, meu filho. Isso aqui é o Nordeste brasileiro. Entendeu? Então, é o Ariano Suassuna, voltando àquela questão que a gente falou do indivíduo, mas não é só a genialidade do Suassuna. É o Suassuna como um catalisador do que se
se tem de tradição no Nordeste. Por isso que eu estava há pouco tempo no Facebook pedindo PDF dos marxistas, né, do Lucian Goldman, do Lukács, porque eu estou lendo esses caras, né, para falar, não é exatamente Suassuna, é o sujeito transindividual, né? É um elemento da cultura que mostra um pouco do que é a cultura de um grupo social, ou uma fração de um grupo social, né? Então, assim, é o que essa população nordestina, e não é exatamente a elite, né? Porque eu não estou falando só do Suassuna, enfim, que também foi, né, tinha erudição, foi educado, mas inclusive é o exemplo que você deu lá de uma família que está cantarolando essas coisas, mesmo sem ter instrução, né? Uhum. Então, daí eu acho a relevância social do trabalho, né? Mostrar que camadas, né, de uma população sofrida tem uma forma de falar da Idade Média. E não é exatamente uma Idade Média imposta, é uma criação original desse grupo, é um medievalismo brasileiro, certo? Tem uma coisa aqui do antropólogo Viveiros de Castro que eu gosto, quando ele estuda o pensamento ameríndio, né, o pensamento dos povos originários, ele fala do perspectivismo e do multinaturalismo. Para entender o multinaturalismo, a gente precisa dissociar ele do multiculturalismo, não é a mesma coisa. O multiculturalismo que vem dos europeus é uma coisa, o multinaturalismo do pensamento dos povos originários é outra. O multiculturalismo parte do princípio de que você tem a natureza como um dado, o universal, e diferentes culturas como o particular, né, como exemplos concretos de coisas que cada um faz, cada um tem a sua cultura. E o que tem de comum com todos é a natureza, né? É o corpo, é o concreto. No multinaturalismo, ameríndio é o contrário. O universal é o cultural. Você tem uma grande cultura que todos partilham como um universal, e os casos concretos particulares são os corpos, né? São os corpos ou os conceitos concretizados. Então, o que isso tem a ver com a minha pesquisa? Eu me inspiro um pouco nisso para dizer que a Idade Média ela é uma grande construção, ela é universal, é uma grande falácia que a gente acreditou, né, que foi construída ao longo do tempo por gerações de historiadores, né? Não que eles estivessem mentindo, né? Falácia é um termo pesado porque eu estou sendo implicante mesmo, né? Então, assim, a Idade Média é uma grande construção narrativa, e isso os próprios medievalistas já assumem, né? Desde aquele verbete do Amalvi, do Christian Amalvi, lá no dicionário temático, já dizia isso, a Idade Média não existe, essa é a frase dele. Então, a Idade Média é uma grande construção que a gente coloca um pouco de coerência nela, mas você pensar que há coerência e há uma grande... a gente pode caracterizar um período que vai do 5 ao 15, isso é uma insanidade, né? A Idade Média, que, como a gente conhece, é uma conceituação, uma grande construção narrativa. As pessoas viveram do 5 ao 15, construíram aqueles castelos, ok, mas essa grande narrativa é uma forçação de barra historiográfica, né? É uma coisa que a gente cria para poder classificar e para poder aprender didaticamente. Então, imaginando a Idade Média como essa grande construção, eu vejo a Idade Média como universal, é uma grande coisa abstrata, né? É uma grande construção narrativa, e os medievalismos como os casos concretos particulares. E eu decidi estudar um caso concreto, que é esse medievalismo brasileiro do Nordeste, que aí sim eu estou, de novo lembrando dos marxistas, né? Eu estou chegando perto da praxis, né? Eu estou chegando perto do que as pessoas realmente fazem, o que as pessoas estão fazendo. Se você pegar, estudar, como a gente falou, conversou na semana passada, a apropriação que a extrema-direita faz da Idade Média, está acontecendo agora, está ali. Entendeu? Então, não estou falando de uma Idade Média que aconteceu e que os historiadores estão aí, os medievalistas estão brigando, cada um defendendo o seu ponto de vista. Eu estou falando de algo que está acontecendo agora e tem uma relação com a nossa vida política e com a nossa vida social. Sabe? Um maluco desse pode te agredir na rua. Então, eu vejo a relevância social do medievalismo nesse sentido. É algo que está acontecendo. Né? Aconteceu no século XX ou está acontecendo no século XXI. No meu caso, eu estou estudando um autor do século XX, que viveu até o XXI. O século XXI ainda está publicando coisas dele, mas, enfim, é um cara muito próximo da gente, né? Que está falando da realidade do Nordeste brasileiro e misturando isso com uma ideia de Idade Média. Bom, Marcelo, agradecer pela aula.
Parabéns pela iniciativa, pela pesquisa. Eu pedi desculpas pelo problema que, bom, isso daí foge da minha alçada, não tinha como controlar a queda da internet. E eu não sei, por exatamente ter voltado mais recentemente, eu não sei se eu perdi alguma mensagem no chat. Mas, pelo que eu tenho aqui, o primeiro que se inscreveu para uma questão foi o Clínio. Então, eu não sei se tem alguém, me desculpe se tiver alguém antes do Clínio, mas eu acho que o Clínio é o primeiro. Se tiver mais alguém, então, vamos lá, vamos começar pelo Clínio. Seguindo o Clínio, temos a Maria, depois a Adriele. Eu acho que por aí. Clínio? Será que o Clínio... Então, estão me ouvindo, gente? Que eu estou pelo celular. Então, não, na verdade, queria parabenizar aí pela exposição, né? Mas eu não vim aqui para... mas é mais para brincar mesmo, né? Eu ia fazer uma citação bíblica aqui, mas não ia pegar muito bem. Olha o decoro. Todo mundo aí. Tá mantendo o decoro. Está sendo gravado. Não, exatamente, eu pensei antes de falar, eu vi apareceu aqui a gravação, né? Ainda bem, né? Eu ia falar uma atrocidade, enfim, mas eu acho que ficou meio subentendido. Agora, falando sério, na verdade eu queria te pedir para você expor um pouco sobre essa discussão, que em vários momentos você falou da nossa formação, nos anos 90, que na verdade hoje, isso eu vou falar, não importa gravando ou não, por melhor que tenham sido nossos professores, era uma velharada danada, cuja formação é do século XIX. E aí agora, brincadeira à parte, ou seja, a gente tem uma formação do século XIX, no momento em que toda a credibilidade que nós temos hoje como pesquisadores se deve ao Estado Nacional. E, ao mesmo tempo, isso cria um paradoxo, porque, na verdade, essa noção nacionalista que nos formou, ou seja, a própria nossa existência como acadêmicos se deve ao nacionalismo do século XIX, ao historicismo. Não vou ficar entrando nessa polêmica. Mas aí, por que eu estou falando de tudo isso? Para tentar chamar a atenção para uma outra discussão, que é essa presença francesa, porque, no fundo, a sensação que eu tenho é que os franceses eles sempre reinventam esse nacionalismo no século XIX. Você citou o Bachet, para mim o Bachet faz isso, a longue moyenage do Legoff também, enfim. Há várias formas, não importa o grau de sofisticação, hoje a gente estava numa banca mais cedo e parte da minha implicância era isso, ou seja, de que, de certa forma, até hoje a gente pega alunos nossos formados já, que nasceram já praticamente no século XXI, que ainda reproduzem esse nacionalismo historiográfico, né? E aí o que eu acho interessante, se você podia falar um pouco sobre isso, como o medievalismo ajuda a romper com isso. Mas, como não tem almoço grátis, né? Como se também tem uma outra pegadinha, eu acho que a sua pesquisa é legal por causa disso, porque ela foge dessa outra pegada, que é o seguinte, ok, eles também trazem como elementos principais dos estudos deles, sobretudo uma visão de mundo e uma cultura americana. Se você pegar as principais coisas que eles trazem, videogames, jogos, ou seja, e aí é uma provocação mesmo, por isso que eu não citei o verso bíblico, mas eles também não vieram para colonizar, e como a gente pode instrumentalizar isso sem que nós troquemos de colonizador? Não sei se você entende onde eu quero chegar, ou seja, há uma questão de fundo, que é essa nossa formação via velharada francesa, que se reproduziu no Brasil, e ao mesmo tempo, como a gente também fica atento, assim, ok, a trajetória norte-americana é interessante porque eles rompem com a colonização europeia, mas eles também trazem com um protagonismo muito grande elementos que são própria cultura deles. No entanto, caberia a esses medievalismos periféricos, para citar a Nádia, também que nós repensássemos também essa forma de nos colocarmos, sem aceitarmos essa condição de colonizado, quer seja dos franceses, quer seja dos americanos, ou seja, não importa
A questão, assim, é também nos afirmarmos como uma tradição, não nacional, mas como uma tradição brasileira, de língua portuguesa, digamos assim, sem copiar os portugueses também, né? Sim. Seria isso. Assim, na verdade, a resposta está na própria pergunta, né? Assim, é mais para a gente conversar, bater um papo sobre isso, que você já matou a charada. A relação com o medievalismo é justamente essa. O medievalismo ele é uma chave de leitura, né? Ele é um campo aberto para que a gente possa estudar os medievalismos brasileiros. Por isso que eu trato no plural, por isso que eu falo que é um medievalismo possível, esse do Nordeste brasileiro, concretizado na obra do Suassuna, mas que está no Nordeste, ou seja, a criação do Suassuna está lá na cultura nordestina. Esse é um medievalismo possível, né, que existe no Brasil. Não adianta a gente romper com a nossa tradição, com a nossa formação, né, mais tradicional, dos estudos medievais mais tradicionais, abraçar o medievalismo como uma grande novidade e repetir o que os colegas estadunidenses e britânicos estão fazendo, né? Eu leio o livro, estava aqui em algum lugar, o livro do David Matthews. Eu leio o livro do David Matthews para me informar sobre... Tá aí também, né, João? Eu leio o livro do David Matthews para me informar... Ó, o que está aqui no canto, aqui, sendo lido, David Matthews e subversivo a ideologia alemã, né? Agora que a gente vai ser preso mesmo. Então, assim, eu leio o livro do David Matthews e eu entendo, me informo sobre o campo do medievalismo, o histórico que ele faz, e entendo como ele, como britânico, se relaciona com isso, né? Porque há uma forma específica que o estimula a estudar o campo do medievalismo. Como há uma motivação específica do Richard Woods estudar o medievalismo. Richard Woods que está nos Estados Unidos, mas que é alemão, né? Então ele tem, no histórico pessoal dele, ele tem uma motivação para isso, que é diferente da minha motivação, que é diferente da sua motivação, né, Clínio? Você estuda medievalismo brasileiro, no movimento neopentecostal. Você vai ler sobre medievalismo, mas as respostas dos colegas desses países não vão ser as mesmas respostas que vão satisfazer você com o seu objeto de pesquisa. O mesmo vale para mim. E uma coisa que você usou é uma frase que eu gosto de usar muito, senão é só trocar de colonizador. E eu falando aqui na entrevista que assumo uma perspectiva decolonial, só para jogar os franceses para escanteio, sabe, e abraçar os estadunidenses e os britânicos, não faz o menor sentido, né? Então é me inspirar nisso, porque o medievalismo traz essa possibilidade crítica, de enxergar isso de forma crítica, mas eu vou criar, né, os meus referenciais para poder dar conta do meu objeto. Por isso que eu digo que a perspectiva é decolonial. Eu estou no campo do medievalismo, mas eu não parto das mesmas premissas que meus colegas britânicos, por exemplo, estão partindo. Eu citei aqui uma das coisas que me estimula a enxergar o meu objeto como eu enxergo, é o trabalho de um antropólogo brasileiro que estudou os povos originários do Brasil, né? Então, assim, eu estou partindo, inclusive, de uma outra epistemologia, que não é a epistemologia eurocêntrica, que é a epistemologia dos povos originários. Eu tenho lido coisas sobre a decolonialidade na filosofia africana, por exemplo, né? Tem colegas, inclusive tem um colega que leciona no meu campus que estuda isso, né? Filosofia africana, ou seja, você parte de outras premissas, você parte de outros princípios, de coisas que não é o cartesianismo europeu, sabe? Não é a relação pesquisador e objeto que a gente tem. Então, se você parte de bases diferentes, você consegue enxergar outra coisa, né? Então, é lógico, eu também vou ler, como eu falei, né? O Lucian Goldman, o Raymond Williams, que estão me ajudando para entender relação de literatura com consciência de classe, para entender um pouco do que é essa cultura do Nordeste brasileiro. Essas coisas vão me ajudar, obviamente vão me ajudar, né? Eu não tô... E até a nossa formação, né, com a historiografia francesa está me ajudando também, né? Enfim, você não joga fora o que você aprendeu, mas de fato agora eu acho que eu estou fazendo uma coisa relevante como historiador brasileiro, né? É óbvio que eu não vou falar para as pessoas esquecerem o que eu escrevi antes, não lerem minha tese, não é isso. Mas agora eu me sinto útil,
como medievalista brasileiro, né? E me sinto útil no que eu produzir a partir de agora, as coisas que eu escrever a partir de agora, eu acredito que vão ter, pelo menos devem ter um peso maior do que eu escrevi antes. Se não tiver paciência, né? Enfim, mas o meu desejo é esse, porque, como você falou, fugindo da coisa do nacional, né? Não é exatamente o pensamento da nacionalidade, mas no sentido de romper com uma visão eurocêntrica e uma coisa relevante socialmente para nós que estamos no Brasil. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, mas na verdade era mais uma provocação mesmo. Bom, então eu vou passar a palavra para Maria Eugênia, que ela também se inscreveu para fazer uma pergunta. Maria Eugênia? Eu estou falando pelo ciclo também. Eu não sei se aparece, porque acho que você está no ciclo, não sei se eu. Apareceu como ciclo, Maria. Mas está aparecendo. Eu estou aparecendo? Tá. Então, Tá vou fazer uma pergunta rapidinho aqui. Você estava falando de Ariano Suassuna. Enfim, primeiro agradecer, é muito interessante. Todas as suas questões, né, são as questões também que vieram me movendo, todos esse tempo todo. A gente tem uma trajetória parecida, né? Eu estava no grupo de pesquisa anterior, embora tenha participado muito pouco, mas estou, né, desde a criação do Linhas, então esses assuntos a gente está, eu sinto assim como se a gente estivesse caminhando e fazendo esse percurso juntos. Ao mesmo tempo, tá bom, meu amor, obrigada, minha filha. Então, eu queria, na verdade, pensando nessas questões, você falou do Ariano Suassuna, e a gente tem essa questão do medievalismo no Brasil, é muito interessante. Agora, como você falava, né, um outro medievalismo que tem as nossas características e a nossa forma, é reapropriação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre pensar, uma coisa que a gente estava discutindo até na tese, na banca da Tamires, sobre se é uma apropriação explícita, digamos assim, se ele tem essa intenção, né? Porque há essa diferença, ele tem a intenção de se apropriar do medievalismo, porque aí existe um intuito, existe um projeto, existe uma intenção, e pode ser política, pode ser, enfim, ou não, mas quais são essas intenções de se apropriar? Ou não, essa apropriação pode ser uma apropriação, digamos assim, que ele não se dá conta, uma apropriação não intencional. E isso traz outras questões, né? Ou seja, quando você diz, ele na verdade é fruto do que está se fazendo no Nordeste, e o que está se refletindo no Nordeste, e isso que vai entrar na obra dele, ele não tem uma intenção explícita, ele está se apropriando dessa cultura que está ali. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente conhece um pouco do Ariano, sabe que existe, de alguma medida, uma apropriação explícita, e a partir do momento que você tem uma apropriação intencional, existe um projeto, existe uma intenção, né, por trás disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa distinção me parece bastante interessante para pensar esse medievalismo no Brasil, com essas características nossas. Não sei se deu para entender. Sim. Então, Maria, eu não sei se a comparação que você estava falando da banca da Tamires, que o objeto da Tamires é outro. Eu não sei se aquela discussão, naquele contexto, é a mesma. Não é a mesma. Eu não vejo como transpor aquela discussão sobre os neopentecostais para o Nordeste ou para o Ariano Suassuna. Mas isso daí tem a ver com coisas que eu quero responder, inclusive. Eu quero descobrir com a pesquisa. Mas o que eu posso adiantar é que assim, o Ariano ele tinha uma consciência muito grande do que tem de medievalidade, né, na cultura nordestina, e que tem de medievalidade no trabalho dele. Então, assim, nesse sentido é intencional, né? Mas assim, eu não digo que é intencional como era lá, como era a discussão que a gente estava tendo lá para os pastores neopentecostais, né? Porque não é intencional de falar estou me apropriando. É intencional no sentido consciente, não é intencional, é consciente. É consciente de que tem Idade Média na cultura nordestina e tem Idade Média na obra dele, porque a obra dele é retrato da cultura nordestina, né? Então, o que é consciente nele é de que há uma herança
medieval ibérica, né? Então, há uma especificidade, há uma identidade, algo que é peculiar ao Nordeste, ao que se faz no Nordeste, na cultura nordestina, na música, no repente, na literatura de cordel, e isso tem influência da Idade Média Ibérica, segundo ele, e esse caldeirão, né, que é essa cultura nordestina, você tem essa coisa de Idade Média ali, né? Isso é claro para ele, né? O que eu, como eu falei antes, o que eu pretendo provar, o que eu pretendo estudar, é que não é uma herança, ou seja, é consciente, é claro para o Suassuna, mas isso é uma forma de apropriação, né? É uma forma de enxergar a Idade Média. É uma, como eu falei antes, da questão do multinaturalismo, né? É uma forma de concretizar essa grande ideia, que é essa grande representação que é a Idade Média. Né? É uma das formas possíveis. No caso do Nordeste brasileiro, é essa que o Ariano Suassuna refletiu na sua obra. Certo? Então, acho que é por aí, né? Não sei se eu te respondi, mas... Certo. Acho muito interessante essa reflexão, mas sim, respondeu sim. Obrigada. Marcelo, temos também a Adriele Costa. Ela está inscrita para fazer uma pergunta. Adriele, pode... Olá, Marcelo. Olá, Adriele. Olá, boa noite. Boa noite. A sua apresentação foi muito boa, né? Me esclareceu muitas coisas. Assim, eu me debrucei. Eu não estou ouvindo direito o áudio dela. Não é porque eu gosto, é porque o negócio é difícil mesmo. Melhorou. Alguém está escutando? Está ouvindo, João, ela? Está picotando um pouco. Eu me debruço, né, nesse assunto, não é porque eu gosto, mas sim porque é difícil, né, muito complexo para mim. A primeira pergunta é sobre medievalismos, né? Tá, a primeira coisa que eu falei é que eu estudo isso, né, recentemente, não é porque eu gosto, é porque é complexo e eu gosto de coisa complexa. E aí eu perguntei se medievalismos, né, a forma que você pensa nos seus estudos, seria articulado, ou melhor, seria a mesma coisa de medievalidade? Por quê? Porque há uma grande confusão no início da pesquisa, a confusão entre medievalismo, medievalidade, estudo medievais no Brasil, reminiscência, coloca como se tudo fosse a mesma coisa. E, às vezes, essa forma de interpretar esse campo tão vasto e complexo acaba até mesmo atingindo a ciência histórica, né? Aí eu queria que você pudesse esclarecer esses pontos. Então, vamos lá. Vamos ver se continuou um pouquinho picotado, mas melhorou. Então, vamos ver se eu consegui captar, aí eu vou te responder, você me disse exatamente isso que você queria saber. Eu acho que para falar do medievalismo, né, a gente acaba se posicionando no que a gente acha que no que a gente acha, né, no que a gente, assim, como que eu me posiciono dentro desse campo, porque até uma coisa que a gente falou na semana passada na entrevista do João, que está me entrevistando hoje, na semana passada ele foi entrevistado, que ele até usou um termo, campos de disputa, não foi isso, João, que você usou? Essa questão dos conceitos é um pouco de campo de disputa, ou seja, você tem quem fala em medievalismo, o campo do medievalismo, você tem quem diz que dentro do campo do medievalismo eu estou estudando neomedievalismo, que é um termo que foi usado pelo Humberto Eco, mas não da forma que esse pessoal está usando. Esse pessoal está usando para dizer que neomedievalismo tipo assim, é mais contemporâneo do que o medievalismo, né? Então, geralmente, o pessoal que estuda filme, jogo,
cinema, quem estuda século XXI mesmo, é neomedievalismo, e o medievalismo é um pouco do século XIX, do romantismo, da primeira metade do século XX e tal. Então, mas isso também é questão de termos, ou seja, você vai se posicionar no que você acha melhor, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que eu prefiro, até para não ficar muito nessa discussão extremamente abstrata desses campos de disputa, é medievalismo, é neomedievalismo, eu prefiro deixar claro o seguinte, são medievalismos, não importa se é neo, se não é neo, se é neo ou se é vétero, não importa, são medievalismos, né? A Nádia também segue um pouco para essa linha, né? São diferentes medievalismos, que são diferentes formas de se apropriar da Idade Média. E medievalismo é a apropriação, essa apropriação e ressignificação, né? Eu vejo assim, eu posso tratar como uma apropriação ou ressignificação de uma ideia de Idade Média. Trocando em miúdos é como se fosse a representação da representação, né? A Idade Média em si, concordo com Christian Amalvi e com outros pesquisadores do campo do medievalismo, né, que o Christian Amalvi não necessariamente porque ele está ligado à historiografia francesa, então ele participou lá do dicionário do Schmitt. A Idade Média não existe, eu já falei isso aqui. Então, essa grande representação da Idade Média é uma coisa, construída pela historiografia. E o que é contemporaneidade, ou vamos dizer assim, o período pós-medieval, ou seja, do 16 até agora, o que eles fazem é se apropriar e reler essa grande noção de Idade Média. Tá? Então, isso para mim é o medievalismo, é toda a forma de releitura dessa ideia de Idade Média. Né? Agora, não é exatamente a Idade Média real, mas também eu não sei qual é a real, né? Porque, enfim, do 5 ao 15 é um mundo. E aí os estudos vão tentar explicar para a gente o que são partes desse mundo, né, que é a Idade Média que ocorreu do 5 ao 15. Mas essa ideia de uma grande narrativa que começa lá no final da Idade Antiga e termina no século XV para dar origem à modernidade, isso é uma grande construção historiográfica. Né? Então, isso é que não existe. E o pessoal do campo do medievalismo vai além do Christian Amalvi, porque eles vão dizer o seguinte, até a historiografia que se baseia em metodologia científica, a historiografia acadêmica, ela também faz as suas representações. Ela também tem uma carga ideológica e discursiva grande. Né? Então, aí que entra a questão, como é que eu me posiciono, né? Que é o que você está falando. Eu não uso o termo medievalidade, nada disso. Para mim, são diferentes medievalismos. O que o senso comum faz é menos comprometido. É claro que o que a historiografia faz é mais comprometido, porque se baseia, como o Cline falou, na ética, nas fontes e tal. Então, assim, mas também tem a sua carga ideológica, também tem a sua carga de representação. Tá? E dentro dessa carga de representação entra uma coisa que você falou aí na sua pergunta, que é essa coisa euro-referenciada. Né? Então, isso também me incomoda um pouco. E hoje eu vejo pesquisadores europeus falando que é preciso descolonizar a Idade Média. Isso é ótimo. Mas eu acho que quem tem que fazer isso é a gente, que foi colonizado. Né? Não estou dizendo que. Não estou aqui dando. Né, me metendo no que eles fazem. Óbvio, né? Então eles têm o direito de falar disso. Só que eu acho que existe limite para isso. Que são os limites da própria formação deles, do lugar que eles nasceram, enfim. Eles não estão fazendo isso de forma. Não é intencional, entende? Assim, vamos falar em descolonizar a Idade Média, mas é até a página 2, porque eu sou colonizador e eu não quero. Não é isso, né? Assim, é que os pesquisadores estrangeiros, eles não. Os europeus, principalmente, por mais que eles falem descolonizar, eles chegam até um certo ponto, porque os referenciais deles são europeus, óbvio. Isso é muito difícil mudar, né? Então você tem vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar o nome, mas tem uma historiadora portuguesa que fala de descolonizar a Idade Média, mas mesmo quando ela fala de descolonizar a Idade Média, ela cita o exemplo do Jerome Bachet, né? E o Jerome Bachet, para mim, não tem nada de descolonizar a Idade Média, porque ele justamente está falando da Idade Média como ela chegou até as Américas. Não tem nada ou seja, não tem nada mais eurocêntrico e euroreferenciado do que isso, né? Então, aí é o grande problema que você falou, né? Da nossa academia, enfim, dos estudos medievais, tradicionais. Os estudos medievais, que eu estou chamando de tradicionais, ou seja, esses que são mais apegados à Idade Média do 5 ao 15, nesse recorte cronológico, eles enxergam a Idade Média que os europeus passaram para a gente. Né? Como a gente compra essa Idade Média euroreferenciada, certo? E o que a gente está vendo no Brasil
uma grande salada de medievalismos, ou seja, cada um fazendo uma apropriação de um jeito, e o que menos importa é essa Idade Média, que eles chamam de real, né? Essa Idade Média do 5 ao 15, euro-referenciada, porque o que o Brasil está criando em diferentes medievalismos é uma coisa extremamente original e precisa ser estudada, mas não com vínculo a essa Idade Média real, vamos dizer assim, que é a academicamente correta, né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Se eu estou conseguindo te esclarecer, mas assim, é basicamente isso. O meu posicionamento é enxergar como uma multiplicidade de medievalismos, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda é separar o que é a apropriação, o que são esses medievalismos da Idade Média do 5 ao 15, e ao mesmo tempo olhar de forma crítica a essa noção de Idade Média real, porque mesmo o que é feito pela historiografia também tem a sua carga de narrativa, de ideologia nacional, de parâmetros euro-referenciados, né? Então, segundo eu creio, aí vem o quarto elemento, segundo eu creio, até essa Idade Média, onde há análise de fonte, a Idade Média dos historiadores, ela também é uma espécie de medievalismo, né? Ela pode não ir tão longe quanto a série, o recreacionismo histórico, mas ela também é uma forma de reler a Idade Média, né? Porque, como eu disse em outro momento da entrevista, a Idade Média, tal como ocorreu, ela ocorreu, mas eu não consigo abarcar ela num único conceito de Idade Média, entende? Então, assim, os nossos grandes parâmetros vão sendo desconstruídos a cada geração de historiadores. Então, o que a gente aprendeu que é feudalismo, a gente vê que não é exatamente assim, porque, engraçado, primeiro criou-se um modelo de feudalismo, aí começaram a aparecer as exceções, aí foi chamado de modelo clássico, né, o feudalismo clássico, e tem as exceções. Agora você tem, né, ou seja, ao longo do tempo você foi vendo que o que mais tem é exceção, né? Então você tem que falar do medievalismo escandinavo, do medievalismo ibérico, do medievalismo italiano, do medievalismo da Grã-Bretanha, e acabou que o que é então o modelo clássico? O modelo clássico é só mais um modelo entre outros, então não tem nem por que mais falar em medievalismo, e isso ainda está nos livros didáticos, sabe? Então, assim, e o cúmulo é falar como o medievalismo chega no Brasil. Aí é o fim da picada, né? E é isso que uma geração de historiadores que falam em raízes medievais no Brasil, é justamente isso que eles estão falando. Ou seja, é algo que nem para a Europa está muito claro, né? E há um consenso. Você fala de como isso chegou, que isso que eu nem sei o que é, porque é uma construção historiográfica, como isso chegou no Brasil. É muito melhor romper com isso, como eu falei, numa perspectiva decolonial, de negar negar essa dependência da visão euro-referenciada e falar, não, o que é o medievalismo brasileiro? Qual é a sua originalidade? Como ele se criou? Como ele surgiu? Ele diz respeito ao quê? Ele não diz respeito à Europa. Quando eu pego o Ariano Suassuna para estudar, eu estou estudando o Nordeste, né? E o Nordeste que está falando de Idade Média, com uma originalidade incrível. É por aí, né? Não sei se eu consegui. Entendi. Só que eu penso que essa Idade Média do Nordeste, ela está também diretamente articulada com outras Idades Médias construídas em outros países, porque vivemos num mundo globalizado. E a forma que Ariano Suassuna, né, aí para mim já é um machismo, porque eu não tenho como comprovar isso, pode ter tido leituras do passado, leituras que foram construídas dessa Idade Média, entre aspas, né, ao longo do tempo, entendeu? Sim, não, assim, na verdade eu também acho, né? Como eu falei, o seu achismo acaba se encontrando com o meu achismo, por isso que eu estou fazendo a pesquisa para tentar responder. Porque ele admitia que nesse conjunto de elementos da cultura nordestina da qual ele fazia o reflexo e concretizava nas obras dele, você tem herança europeia, né? Então, assim, ele próprio admitia isso. Por isso que eu falei lá um momento atrás na entrevista que não adianta centrar no indivíduo, senão eu vou repetir o que o indivíduo diz da sua própria obra, né? E a perspectiva que eu parto de estudar literatura não é essa, né? Não é essa de que, senão a gente não avança muito na pesquisa, porque a gente vai responder o que o indivíduo
o autor, né, expôs claramente sobre a sua obra. Eu quero estudar a obra dentro de um contexto maior, dentro da materialidade dessa cultura nordestina, dentro daquilo ali como o campo onde as pessoas viviam de fato e vivem aquela cultura de fato. Né? Por isso que eu estou me afastando um pouco dessa noção de cultura extremamente abstrata, que veio, né, enfim, com pós-estruturalismo e tal, e estou me apegando mais a esses teóricos de tradição marxista que tentam enxergar um pouco mais de materialismo, né, nas suas análises, porque é justamente onde eu quero botar os meus pés, né, ou seja, no materialismo dessa cultura. Então, o que tem de Nordeste de fato? Né? O que eu posso afirmar e o que eu não posso? Então, coisas que o Ariano Suassuna afirmava da sua própria obra, a gente não pode provar, no sentido de que eu vou provar que há uma ligação com a Idade Média. Não, mas há uma referência dele a uma Idade Média euroreferenciada, sim. Né? Ele próprio dizia isso. Então, como separar isso e como enxergar a originalidade dessa Idade Média brasileira, né, que é uma criação que estava ali naquele caldeirão cultural, isso faz parte de uma dos meus objetivos na pesquisa. Né? Por isso que eu vou me apegar como eu falei, a referenciais que não são necessariamente europeus, né? Mas também vou me pegar alguns autores europeus que vão tentar me ajudar nessa descoberta por esse materialismo que eu estou procurando, certo? Porque muito do que a gente está falando aqui, muito inclusive do que você falou na sua pergunta, Adriele, tem a ver com essa herança cultural. Né? Então, eu não nego isso, mas eu estou interessado mais em outra coisa, estou interessado na materialidade disso, né? Na materialidade o que de materialidade tem nessa literatura, o que de Nordeste tem nessa literatura, né? E não tanto me apegar ao que tem de herança assumida da Idade Média, porque a princípio eu estou negando essa herança. Não estou negando essa herança, não é porque eu estou dizendo que ela não existe, é porque eu estou convencido de que é muito mais algo um medievalismo brasileiro do que uma herança europeia. Né? Eu acho que essa herança europeia pode explicar outras coisas, mas isso eu acredito que não explica. Mas isso é o meu posicionamento. Enfim, e existe um campo gigantesco aí e gente que diz que há. O próprio Ariano Suassuna dizia isso da sua obra. Eu acho que não há. Né? E, enfim, eu acho que eu vou provar que não há. Adriele, você se sentiu contemplada com a resposta ou quer fazer mais alguma colocação? Sim, eu me senti e muito mais confusa ainda, mas tudo bem. Porque não é um campo fácil, como vocês realmente falaram aí no início, né? Eu sou formada pela UF, então a grade de lá é eurocêntrica demais, e assim, eu fico meio com receio de acabar afirmando algo no projeto e vir críticas, porque não vai de encontro com o que foi dado, mas enfim, é isso. Isso é completamente normal, Adriele. Todo mundo aqui está confuso. Eu estou confuso, o João está confuso, enfim, é completamente normal. Que bom que a gente fica confuso, porque se a gente tiver respostas sempre, a gente para de pesquisar, né? É a nossa confusão que nos faz perseguir a resposta. Né? Então, assim, se eu não me engano, enfim, minha tese já vai um bom tempo, né? Mas se eu não me engano, eu terminei assim a minha tese. Eu terminei a conclusão, a minha redação, né? Final, na conclusão, as últimas linhas da minha tese na conclusão, se eu não me engano, eu disse isso. Ficava com muito mais perguntas do que resposta, mas eu achei isso extremamente válido. É muito mais importante você terminar um trabalho com mais perguntas do que respostas. Porque você está dando muita resposta, você está sendo extremamente prepotente e já sabe que você conseguiu responder muita coisa. Agora, a pesquisa boa é aquela que convida a novos conhecimentos. Então, se eu terminar ela com muita pergunta, isso é muito bom para mim e para quem está lendo o resultado da pesquisa. Né? Porque eu abri muitas janelas para a gente continuar aprendendo, em vez de querer fechar. Quem quer fechar muito acaba ficando isolado e acaba não respondendo muita coisa, porque você tem a prepotência de responder muita coisa e não responde. Agora, se você tem a humildade de achar que você tem mais pergunta do que resposta, você continua
com afinco para pesquisar, e você ainda convida outros a refletirem junto com você. Muito bom. Bom, a gente já se aproxima das 9 horas, então eu não sei, pelo que eu tenho aqui no chat, acho que ninguém mais se inscreveu, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de terminar novamente agradecendo a você, Marcelo, como eu disse no começo, uma honra poder te entrevistar, uma honra poder trabalhar com linhas. Peço desculpas novamente pelo problema técnico da minha internet. Eu espero que a gravação tenha ficado boa, mas não sei o que aconteceu no meio do caminho. E, enfim, se você quiser colocar aí algumas últimas palavras para a gente poder fechar esse ciclo de conversa também. Bom, eu que agradeço, já falei isso também lá no início, assim, agradeço a oportunidade, né? Como eu falei, essa ideia, a gente criar essa atividade semanal durante o isolamento social, a gente teve essa ideia, enfim, eu coloquei essa ideia para o grupo abraçou a ideia, é óbvio que para entrevistar todo mundo, uma hora eu seria entrevistado, né? Então, a honra é minha, assim, de poder conversar, trocar ideia com todo mundo que está assistindo. Agradeço você por me entrevistar, enfim, e tornar a entrevista rica, né, que não é só o que eu respondo, mas também a maneira que você direciona e você conduz. E agradecer o pessoal que está aí, né, presente, que está aí até agora, desde as 7 horas, está acompanhando. Agradeço as perguntas e estou muito satisfeito também de estar no Linhas, de ter ajudado a criar esse grupo e de ter colegas tão legais e enfim, com a mesma sede de conhecimento e sede de inovação que vocês têm, né? E espero que essas atividades continuem. A gente já tem uma convidada internacional, a professora Nádia, da Universidade de Glasgow, que, se tudo der certo, vai falar com a gente aí na próxima semana. E, enfim, eu acho ótimo que essa atividade tá sendo conduzida e a gente está conseguindo fazer algo legal, né? Legal para a gente, legal para quem está assistindo. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Então, uma boa noite para todos. A gente termina aqui essa entrevista. Obrigada, boa noite, Marcelo. Obrigada, João. Valeu. Valeu, Maria. Tchau. Até semana que vem.